Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Silvia Matos. Nesse canal eu ensino crochê. E para você que gosta do crochê e que está iniciando nessa área, eu vou deixar aqui abaixo um link de um curso completo do zero, com milhares de receitas, com aulas de vídeo passo a passo, desde o início até o avançado. Bem bacana, gente, para você que quer se aperfeiçoar mais, quer aprender de verdade crochê. Então, vamos lá para a nossa peça de hoje. Semana passada eu fiz esse modelinho, né, que é o modelinho da Brisa, da novela Travessia. Eu fiz ali o modelinho adulto. E hoje eu vou ensinar o passo a passo infantil. Tô apaixonada, gente. Eu gostei muito desse modelinho infantil. Principalmente essa combinação de cor aqui. Essa parte é opcional, você escolhe aí o que você achar melhor, o que você mais gostar. Eu escolhi esse tom de rosa com o lilás e o roxinho. Usei aqui sobras de linha Anne. Essa parte do bojo, esse fio aqui é o fio Bela da Pinguim. É um fio bem gostoso de trabalhar também. Esse cropped, ele ficou com essa parte aqui da frente, ó. Ficou com 26 centímetros. O bojo... O bojo é que essa parte mais alta, até aqui embaixo do peito, ficou com 11 centímetros. Aqui atrás, fiz aqui o cordãozinho mais grossinho para amarrar. Esse modelinho é bom que ele é ajustável aqui atrás, né? Você pode deixar mais justinho, mais folgadinho. Aqui, ó, essa lateralzinha, ele ficou com 24 centímetros. Vou deixar a lista de materiais, mas é super tranquilo, super econômico de fazer esse croppedzinho. Até mesmo quem tá iniciando, a gente consegue fazer, porque é só os quadradinhos, é bem tranquilo de fazer mesmo. E vamos lá para o passo a passo de hoje. Mas antes, peço encarecidamente que, por favor, se você não é inscrito ainda, gente, se inscreva. Só clicar aí no botão se inscrever. Porque tem muita gente que assiste o vídeo e acaba não se inscrevendo, não é verdade? Se você gosta desse tipo de conteúdo, é legal que você se inscreva porque ajuda no fortalecimento do canal e você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo aqui, gente. Então, não custa nada, meus amores. Por favor, se inscreva nesse canal. Vamos lá para o passo a passo. Sobre o tamanho, gente, eu fiz, esse aqui é o tamanho de 3 a 6 aninhos, então eu tirei a medida aqui, ó, da parte do busto, e aí você vai aumentando a quantidade de carreirinhas. Se você quiser maior, você aumenta aqui, ó, quando estiver fazendo o bojo, a quantidade de carreirinhas. Se você quiser menor, você diminui essas carreirinhas. Então aqui é bem tranquilo de fazer. Essa parte aqui, ó, do corpinho, eu fiz o quadradinho o mesmo tamanho que eu fiz no modelinho adulto, porém eu diminuí a quantidade, que no croppedzinho que eu fiz para adulto, eu fiz um total de 6 quadradinhos. Esse daqui eu fiz apenas 5, então você pode aumentar aí a quantidade, dependendo da largura total do busto. Então, é bem tranquilo mesmo de fazer. Eu fiz bem larguinho, ó, essa parte aqui do bojo. E atrás é interessante que é ajustável, né? Você pode usar ele mais abertinho e pode usar assim mais fechadinho. Então vamos lá agora para a prática. Vou começar pela parte do corpinho, formado pelos quadradinhos. Para fazer o quadradinho eu vou utilizar o fio Anne de 2 pontas. E vou usar a agulha de crochê número 2 milímetros. Então, eu começo aqui fazendo o anel mágico, ó. Dou a volta aqui no meu dedo, cruzo. Ensino a minha agulha aqui por baixo dessa primeira voltinha e trago a voltinha que eu passei por cima. Certo? Agora, eu dou uma laçada no fio que está preso no novelo e faço um ponto aqui para prender. Aqui eu vou subir 1, 2... e 3 correntinhas. Dou uma laçada, venho dentro do mesmo espacinho e vou fazer ponto alto. Aqui na sequência faz mais um pontinho alto.
Então, aqui ficou um bloquinho com 3 pontinhos altos, que as 3 correntinhas que eu fiz para iniciar, que equivale à altura de um ponto alto, mais 2 pontinhos. Na sequência, eu vou fazer duas correntinhas, dou uma laçada e vou fazer mais 3 bloquinhos aqui de 3 pontinhos altos, para ficar um total de 4. Então, eu faço aqui 1, 2, 3. 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos aqui, tudo dentro do anel mágico. 2 e 3. 2 correntinhas e mais 3 pontinhos altos. Aqui dentro. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. Puxo aqui a pontinha para unir. Fechar esse anel mágico e unir todos os pontinhos. Posso puxar bem. Venho aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, vou contar aqui, ó. Primeira, segunda, terceira correntinha que eu fiz. Eu vou inserir a agulha e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Então, essa primeira carreira, ela ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4 bloquinhos com 3 pontos altos, intercalado de duas correntinhas de separação. Aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse primeiro espacinho aqui, ó. Então, eu faço um ponto baixíssimo, no próximo pontinho, mais um, venho aqui no espacinho e mais um. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, que equivale à altura de um ponto alto. Então, eu faço 1, 2 e 3, dou uma laçada, vou fazer 3 pontinhos aqui dentro. 1, 2, como eu fiz as 3 correntinhas que equivale à altura de um ponto alto, então eu já conto como um ponto alto. Então, ficou aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, e aqui na sequência eu vou fazer mais 3 pontinhos aqui dentro. Então, aqui eu vou fazer os leques em cada cantinho desse, ó, em cada espacinho desse. Dois e 3. Fiz aqui o segundo bloquinho dentro do mesmo espaço, com 2 correntinhas de separação. Aqui, entre um leque e outro, eu vou fazer uma correntinha de separação, apenas uma. Pulo para o próximo espacinho e vou fazer mais um leque, ó. Um ponto alto, 2 pontinhos altos e 3 pontinhos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos aqui dentro desse mesmo espaço. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação entre um leque e outro, vou para o próximo espacinho, pontinho alto. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos aqui dentro. 1, 2 e 3. Uma correntinha, vou para o próximo espaço, faço o leque. 1, 2, 3. 2 correntinhas, mais 3 pontinhos. Uma correntinha, vou na terceira correntinha que eu fiz aqui, ó, pra subir. 1, 2 e 3, e faço o ponto baixíssimo. Aqui, posso cortar esse fio. Já faço a correntinha aqui pra finalizar. Essa pontinha, eu vou aqui pro meio, ó. Pego, puxo pra trás
Venho aqui no próximo pontinho, puxo e vou trazendo aqui por dentro dos pontos, ó. Aqui eu vou puxar só um fio. Vou dar um nozinho aqui com as duas pontinhas pra ficar bem preso. Ó. Aí eu pego as duas pontinhas de novo, puxo aqui por dentro dos pontos. O ideal é uma agulha mais fina. Puxo as duas pontinhas e aqui eu corto o excesso. Então, eu vou fazer esse arremate. Toda vez que eu finalizar uma carreira, eu faço esse mesmo arremate aqui. Puxo as pontinhas por dentro dos pontos. Às vezes eu também gosto de colocar um pinguinho de cola assim, ó. E antes de cortar, eu coloco um pinguinho de cola. Aí depois eu corto pra não ficar aparecendo nenhuma pontinha. Aí eu vou mudar para a cor lavanda. Faço aqui o nozinho inicial, ou se você preferir também, pode fazer, dar um nozinho aqui, ó. Começa sempre aqui do cantinho. Pode dar um nozinho. Eu costumo iniciar também dessa forma aqui, ó. Pego a pontinha do fio, prendo aqui atrás, com o dedo. Insiro a minha agulha, trago essa laçadinha. Faço um pontinho para prender. Fiz o pontinho, pego essa pontinha que eu deixei lá atrás, passo aqui por cima da ponta da agulha, ó. Aquela pontinha. Prendo aqui de novo e faço mais um pontinho. Aí eu subo fazendo normal. 1, 2 e 3. Já deixo essa pontinha aqui embaixo para ir conduzindo aqui entre os pontos. Aí já vai escondendo ela. Gosto de fazer dessa forma também. Mas aí vai de cada um. Tem gente que gosta de começar com a laçadinha inicial, tem gente que amarra um fiozinho. Aí eu vou fazer aqui, ó, 3 pontinhos altos, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontinhos altos aqui dentro desse leque. Aqui vai ficar leque sobre leque. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, venho aqui para o próximo espacinho, entre um leque e outro, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, vou para o próximo leque, vou fazer um leque. Então, essa parte, ela é bem tranquila de fazer. Sobre leque, eu faço leque. No espacinho entre um leque e outro, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou fazer dessa forma por toda a minha volta. Chegando aqui, eu retorno para a gente fazer a última carreirinha desse quadrado. Chegando aqui no final da minha carreirinha, eu fiz uma correntinha aqui de separação, venho na terceira correntinha, onde eu iniciei, faço o ponto baixíssimo. E aqui eu posso arrematar esse fio. Se você for continuar com a mesma cor de fio, é só seguir aí normal. Passa a pontinha aqui, por dentro dos pontos, igual eu fiz lá na primeira carreirinha. Aqui eu vou começar com a outra cor de fio. Vou usar esse mais clarinho. Eu vou fazer a laçada inicial só para ter uma outra opção para iniciar aí a sua carreirinha. Então, ó, dou a laçada aqui no dedo, puxo a laçadinha de cima, igual o anel mágico mesmo. Mas aí a gente puxa e ajusta aqui embaixo. E aí eu começo aqui do cantinho de novo, ó. Tiro a minha agulha,
Trago a laçadinha. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E subo aqui 3 correntinhas. 1, 2. Insiro a minha agulha. Trago aqui a laçadinha. Essa pontinha aqui que a gente finalizou, pode deixar aqui para ir conduzindo entre os pontos. E essa aqui também de início. Então, eu faço aqui um pontinho e vou fazer mais 1, 2 e 3 correntinhas. E aí, eu faço aqui o leque normal. 3 pontinhos altos, né? Contando com as 3 correntinhas de início. 2 correntinhas e mais 3 pontinhos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Bom, aquelas pontinhas aqui já estão sumindo, mas aí pode continuar com elas aqui puxando por dentro dos pontos. Aqui na frente já posso cortar o excesso. E aqui é só seguir fazendo aqui uma correntinha de separação. Venho no próximo espacinho, faço o bloquinho de 3 pontos. Um, 2 e 3. Uma correntinha de separação, vou para o próximo espacinho. Mais um bloquinho de 3 pontinhos. 1, 2, 3. Uma correntinha. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho, um leque sobre leque. 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas e 3 pontinhos altos aqui dentro do mesmo espacinho. E aqui eu vou seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz nas carreirinhas anteriores. Leque sobre leque. Intervalo entre um leque e outro, eu vou fazer bloquinhos com 3 pontinhos, com uma correntinha de separação. E só no meio do leque que eu faço 2 correntinhas de separação. Vou seguir aqui, terminando, eu volto pra gente fazer a união dos quadradinhos. Terminando aqui a minha última carreirinha, fiz aqui uma correntinha de separação. Venho aqui na terceira correntinha aqui, onde eu iniciei, vou fazer o ponto baixíssimo. E eu posso cortar. Posso fazer a correntinha aqui para finalizar essa parte. E a mesma coisa, puxar o pontinho aqui entre os pontos. Agora, eu vou fazer um total de 5 quadradinhos iguais a esse. Para fazer a união, eu vou usar o mesmo fio que eu usei para fazer a parte de cima, o bojo. Então, eu vou amarrar aqui na pontinha. Vou fazer uma laçadinha inicial, ó. Vou pegar os 2 quadradinhos. Eu vou fazer com esse fio porque realmente eu quero que ele destaca. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui, ó, por cima. Caso você não queira que apareça essa costura, você vai usar o mesmo fio, a mesma cor que você fez aqui a última carreirinha. No meu caso, lavanda clarinho. Daí, você vai fazer a costurinha aqui do lado avesso, olha. Só a alcinha de cada pontinho. Mas como eu quero que essa costurinha se destaca mesmo, eu quero que ela apareça, então, eu vou fazer com esse fio rosa. Mas cheguei, para dar um contraste, né? E vou fazer a costurinha por cima, aqui do lado direito. Vou fazer o seguinte, vou começar aqui do cantinho do meio do leque. Então, eu insiro a minha agulha aqui nessa correntinha do meio, pegando apenas uma alcinha. E a correntinha lá do outro leque também pegando apenas uma alcinha. O fio, ele vai ficar por baixo.
Então, eu trago aqui a minha laçadinha, passo por dentro das laçadinhas aqui, e eu faço aqui um pontinho baixo aqui pra começar. Aí, o fio eu deixo aqui por baixo, ó, o fio que tá preso no novelo vai ficar por baixo. Então, feito aqui esse primeiro pontinho baixo pra iniciar, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Pego a alcinha no quadradinho, apenas a alcinha do lado, a alcinha de cima, a alcinha do outro quadradinho e dou uma laçada no fio, trago aqui, ó, passo por dentro das alcinhas e passo o ponto baixíssimo. Próximo. Vou pegar uma alcinha desse lado, uma alcinha do outro lado. Dou uma laçada no meu fio rosa, passo por dentro das duas alcinhas e da laçadinha que está na agulha. E desse jeito eu vou seguir até o finalzinho, pegando todos os pontinhos, não vou pular nenhum. Pode deixar esses pontinhos um pouquinho mais folgado. Fica melhor pra passar com a agulha dentro dos pontos, ó. Deixa ele assim, essa laçadinha aqui, ó, que tá presa na agulha, um pouquinho mais folgadinha. E eu vou seguir dessa forma até chegar aqui, ó, no meio aqui do meu leque. Chegando, eu volto pra gente ir para a próxima parte. Ó como vai ficando, ó, a costurinha. Chegando aqui, ó, no final da costurinha, vou pegar aqui a alcinha da correntinha do meio do leque, com a alcinha aqui do outro lado, e vou fazer a mesma coisa, o ponto baixíssimo. Daí, aqui, ó, eu faço uma correntinha e já posso arrematar essa costurinha. Desse jeito, eu vou fazer com todos os meus quadradinhos. Ó, fiz um total de 5 quadradinhos. Terminei aqui de fazer a união dos 5 quadradinhos e agora eu vou contornar toda essa parte com o fio rosa, com uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou iniciar aqui, ó, do cantinho. E vou seguir com um ponto baixo em cada ponto de base aqui, ó. Aqui, nesse cantinho, a gente fez 2 correntinhas, então, aqui eu vou fazer 2 pontinhos baixos. Daí, eu vou seguir, ó, um pontinho baixo para cada ponto de base, até contornar toda essa parte aqui do corpinho. Terminando aí, eu já vou arrematar esse fio e vou para a parte do bojo. Entre um espacinho e outro, ó, um bloquinho e outro, eu faço um ponto, que a gente fez uma correntinha, então é um ponto. E aí, eu sigo, ó, um ponto em cada pontinho de base. Chegando aqui na união dos 2 quadradinhos, eu venho aqui, ó, no terceiro, um ponto baixo. Aqui no espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto desse lado, vou para o próximo quadradinho, ó, e vou fazer um ponto lá do outro lado. E vou seguindo aqui por toda a lateral. Um ponto em cada ponto de base. No espacinho, no intervalo de um bloquinho e outro, um pontinho.
Aqui no cantinho, ó, no meio do leque, eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2. Um em cima do primeiro pontinho aqui. Cheguei aqui no final, vou cortar aqui essa pontinha. Puxo o fio. Aí eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz, a primeira correntinha, e puxo essa laçadinha pra cá. Volto aqui no último ponto que eu fiz da carreira, pego a laçadinha de trás, ó, essa laçadinha aqui de trás, puxo ele pra cá. Que ele vai ficar assim com um fechamento, um acabamento bem bonitinho. E aí eu puxo essa pontinha aqui para trás. Ciro aqui, pega um alcinho qualquer e dou um nozinho nele aqui por trás. Essa pontinha aqui também eu posso puxar por dentro. Corto o excesso. Para fazer o bojo, eu vou usar o fio rosa. Faço aqui a laçadinha inicial. E aqui na sequência eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer mais 3. 1, 2, 3, que equivale à altura de um ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui na minha quarta carreirinha, ó. A partir dessa última que eu fiz, pulo essas 3 últimas que eu fiz, venho na quarta e vou fazer aqui um ponto alto. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Próxima correntinha, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Então, eu vou seguir dessa forma até aqui, ó, no último pontinho. Chegando aqui no final, nesse último pontinho, essa última correntinha eu vou fazer 2 pontinhos altos, 1, 2, uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui dentro, do mesmo espacinho. Tudo aqui dentro dessa última correntinha. Ó, ficou assim, ó. 2 pontinhos, uma correntinha e 2 pontinhos. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base até chegar aqui no final da carreira. Então, vem aqui, ó, no primeiro pontinho. Faço ponto alto. Próximo ponto alto. E vou seguindo até aqui nesse último pontinho. Chegando aqui, ó, no último pontinho. Aqui a gente tem que se atentar para não deixar esse último pontinho. Eu faço ponto alto. Então, ficou assim, ó. Tem que ficar bem retinho aqui. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada ali do trabalho e volto fazendo aqui ponto sobre ponto. Aqui a gente tá fazendo a segunda carreirinha. Ó, uma volta dessa toda conta como uma carreira. Eita, Titi hoje tá feliz. Vou seguir até aqui, ó. Nesse pontinho antes daqueles 2 pontinhos que eu fiz aqui no meio. Fiz aqui o meu último pontinho antes da correntinha. Aqui dentro desse leque, eu vou fazer 2 pontos altos, a mesma coisa da carreira anterior.
uma correntinha e 2 pontinhos altos aqui, mesmo espacinho. Ó. Então, vai ficar aqui leque sobre leque. 2 pontinhos, uma correntinha e 2 pontinhos. E eu sigo. Aqui também tem que ficar atenta para não pular esse primeiro pontinho. Eu vou fazer aqui bem em cima dele, ó. E vou fazendo aqui, ponto sobre cada pontinho de base, sem pular nenhum. Vou fazer até aqui no final. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, subo 3 correntinhas, viro o trabalho e volto fazendo a mesma coisa. Ponto sobre cada ponto de base. Chegando aqui, eu faço o leque de 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos dentro desse mesmo espacinho. Sempre atenta para não pular nenhum pontinho. Desse jeito, eu vou fazer um total de 6 carreirinhas, ó. Eu já tenho um lado aqui pronto. As carreirinhas você vai contar aqui, ó, a partir desse lequezinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer aqui um total de 6 carreirinhas. Finalizando as minhas 6 carreirinhas, eu retorno pra gente fazer a união desses 2 bojos. Terminei aqui as minhas 6 carreirinhas. E essa parte aqui do bojo ficou com 10 centímetros e meio de comprimento. Agora, o lado já está prontinho. Agora, a gente vai fazer esse detalhe aqui para unir as 2 carreiras. Então, aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro o trabalho, ó, dou uma laçada, vou pular um pontinho de base, venho para o próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, dou uma laçada, pulo um de base, vou para o próximo, faço um pontinho alto. Mais uma correntinha, pulo um, vou para o próximo, ponto alto. Uma correntinha, dou uma laçada, venho para o próximo, pulo um, vou para o próximo, pontinho alto. Então, desse jeito aqui, eu vou fazer um total de 5 bloquinhos. 1, 2, 3, 4. Pulo um, vou para o próximo, um pontinho alto. Então, fiquei aqui com um total de 5 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, com as 2 partes iguais. Um eu comecei de baixo para cima, o outro de cima para baixo. O que eu comecei aqui de cima para baixo, eu contei a partir do 11º ponto, ó. Contei aqui 11 pontinhos, aí fiz aqui o meu primeiro ponto. Então, aqui na sequência, gente, eu moro perto do aeroporto, toda hora eu tenho que pausar o vídeo, porque, por causa do barulho. Toda hora passa um avião, e à tarde parece que é pior. Feito aqui o último quadradinho, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no outro bojo e vou unir com o ponto baixo. Aqui, os 2 bojos do lado direito. Então, vou aqui no primeiro quadradinho e vou unir com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Na sequência, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho no segundo quadradinho, faço um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3. Vou lá no segundo quadradinho e faço um ponto baixo. Na sequência, eu faço 1, 2 correntinhas. Venho aqui no terceiro quadradinho, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, venho aqui no terceiro, do outro lado, um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha, vou no segundo bloquinho, segundo quadradinho do outro lado, um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui do outro lado, no segundo, um pontinho baixo. Agora, eu viro o trabalho e vou direto no último quadradinho, faço um ponto baixo, viro, vou lá no último, do outro lado, faço um pontinho baixo. Aqui, eu já posso arrematar esse fio, ó, e ele vai ficar assim.
Agora, a gente vai unir as duas partes. Essa parte aqui com a parte do corpinho. Que antes de fazer a união, eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos aqui, ó, na parte do bojo. Porque como aqui é ponto alto e aqui eu tenho ponto baixo, então na hora de juntar vai ficar um pouquinho complicado sem essa carreirinha de ponto baixo. Então, eu começo aqui, ó, em cima desse pontinho alto, puxo aqui a minha laçadinha, faço o ponto baixo, e eu sigo fazendo pontinhos baixos. No meio do pontinho alto, eu faço 2 pontos baixos. Entre um pontinho alto e outro, eu faço um ponto baixo, ó. Aqui no meio, 2. Entre um ponto e outro, eu faço 1. 2. Entre um pontinho e outro, eu faço 1. Dessa forma, eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar aqui, eu volto só para explicar essa parte aqui, ó. Cheguei aqui no meio, nesse decote, ó. Nesse espacinho aqui do quadradinho, eu faço 1 e 2. Aqui no meio da união, eu faço um pontinho. E no próximo espacinho aqui, eu faço 2. 1 e 2. E daí, eu vou seguir, ó. Do mesmo jeito. Aqui em cima, um pontinho. No meio do ponto alto, eu faço 2 pontinhos. Entre um pontinho e outro, eu faço um ponto. Vou seguir até aqui no finalzinho, eu já posso arrematar pra gente fazer a união. Cheguei aqui no final, ó, eu nem vou arrematar esse fio, porque aí a gente já volta fazendo a costurinha. Aqui eu já vou colocar os meus marcadores, ó. O decote eu vou colocar bem aqui no centro. Esse quadradinho do meio, eu vou prender bem no meio do quadradinho, ó, nesse espacinho entre um bloquinho e outro. Vou prender com o marcador. Aqui no cantinho, entre um quadradinho e outro. E aqui, desse outro lado, eu já começo fazendo aqui a minha costurinha. Então, eu venho aqui no meio, ó, certo? Já pego a laçadinha aqui, eu faço um ponto baixo normal. Como aqui a gente tá iniciando, é só pra ficar bem firme esse pontinho. Aí, eu sigo aqui fazendo, pegando, vou fazer mais um pontinho baixo aqui pra ficar bem firme. E aqui agora eu sigo pegando apenas uma alcinha de cada lado, ó. Pego aqui a primeira alcinha desse pontinho aqui. E a alcinha lá da parte de cima. Trago a minha laçadinha e faço ponto baixíssimo, ó. Uma alcinha de cá. Uma alcinha da outra parte. Trago a minha laçadinha, faço ponto baixíssimo. E desse jeito eu vou fazendo por todos os pontos, sem pular nenhum pontinho. Dessa forma, ó. Até chegar aqui no final da minha costurinha. Essa costurinha é super tranquila, é a mesma coisa que a gente fez aqui para unir os quadradinhos, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a minha aqui, terminando eu volto pra gente fazer esse bico aqui de acabamento. Chegando aqui no final da costurinha, aqui faço o último pontinho, pegando uma alcinha de cada lado e na sequência eu faço um ponto baixo aqui, ó, pra ficar bem firme, pra ficar mais reforçada essa parte aqui, eu faço um ponto baixo. E está prontinho essa parte aqui da costurinha. Agora, vou fazer a carreirinha final de acabamento, essa parte do bico.
Já amarrei aqui o meu fio no cantinho, ó, entre um pontinho baixo e outro. Eu faço uma, duas correntinhas. Dou uma laçada, venho aqui no mesmo espacinho e faço um meio ponto alto. Dou uma laçada, faço mais outro. Então, aqui vai ficar um total de 3 pontinhos. Contando já com aquelas 2 correntinhas, que equivale à altura de meio ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontinhos. Aí, eu pulo um ponto de base, eu vou para o próximo, faço um ponto baixo. Vou para o próximo, faço um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Uma, duas. E faço mais 2 meio pontos altos aqui dentro. Pulo um, vou para o próximo, um pontinho baixo. Próximo, um pontinho baixo. 2 correntinhas, 2 meio pontos altos. Um e 2. Vou seguir aqui por toda a minha volta. Chegando aqui, eu retorno só para explicar como que vai ficar esse cantinho. Cheguei aqui no cantinho, ó, fiz meu pontinho, último pontinho baixo, subo 2 correntinhas, faço um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Ó, pulo aqui esse primeiro ponto baixo, vou para o próximo ponto aqui do bojo, esse espacinho aqui, ó. Faço um ponto baixo, vou para o próximo, faço um ponto baixo e começo fazendo aqui o bloquinho de 3 pontinhos. E aqui eu sigo normal, ó, pulo um ponto de base, vou para o próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. Um e 2. Daí, eu vou seguir até aqui, ó. Chegando aqui no topo do bojo, esse bloquinho que a gente tá fazendo aqui, ó, ele tem que ficar no meio. Nesse espacinho aqui. Vou seguir e retorno quando eu chegar aqui. Chegando aqui, ó, no topo do bojo, ó, pulei um pontinho, vim para o próximo, fiz aqui um ponto baixo. Aqui no próximo, se sobrar um ponto, não tem problema, você vai pular ele e vai aqui, ó, direto para o meio desse leque. Então, aí, eu fiz o ponto baixo, 2 correntinhas e mais 2 pontinhos aqui dentro. Um. E mais 2 meio pontos altos aqui dentro. Um e 2. E aí, eu sigo normal. Pulo um pontinho, vou para o próximo. Faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. Um e 2. E vou seguir até aqui na parte do decote. Chegando aqui no decote, ó, fiz aqui o último pontinho. Vou para esse quadradinho aqui, faço um ponto baixo. Aqui eu faço uma, 2 correntinhas e faço aquele bloquinho. Mais 2 meio pontos altos. Para esse espacinho do meio, um ponto baixo, mais um. 2 correntinhas, 2 pontinhos. Um ponto baixo aqui no meio. Mais um aqui no canto. No último quadradinho, 2 correntinhas. 2 meio pontos altos. Um pontinho aqui dentro. E mais um aqui já na parte do bojo. Aqui eu faço 2 correntinhas, 2 meio pontos altos.
Então, agora eu vou seguir aqui, ó, por todo o bojo até chegar aqui. Exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Chegando aqui, eu retorno pra gente fazer essa lateralzinha aqui, ó. Chegando aqui no cantinho, ó, faço um pontinho baixo aqui. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2. No terceiro pontinho, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Pulo 1, 2. Terceiro pontinho de base, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Terceiro ponto de base, faço um ponto baixo. Desse jeito eu vou fazer até aqui, ó. Aqui no final dessa lateralzinha, fiz aqui as argolinhas e venho, conto 1, 2. Na terceira, aqui bem no meio do leque, eu faço o ponto baixo. Dou uma laçada, venho para o próximo pontinho e vou fazer um ponto alto. Essa parte aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base por toda essa lateral. Até chegar aqui no cantinho. Chegando aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, nessa lateral. Vou fazer aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas. Exatamente igual eu fiz aqui. Daí eu retorno pra gente fazer a parte da alcinha que amarra no pescoço. Cheguei aqui no final da minha lateralzinha, ó, sobrou 1, 2, venho aqui, ó, no terceiro ponto e faço um ponto baixíssimo aqui, ó, corto o fio, já arremato aqui essa pontinha. E agora vamos fazer essa parte aqui do cordãozinho pra amarrar no pescoço. Já fiz de um lado. Pra fazer essa alcinha, eu vou usar os dois fios, o rosa e o mescladinho que eu usei pra fazer aqui o centro desse quadrado. Então, eu venho aqui, ó, nesse lequezinho, onde tem aqueles 3 pontinhos. Entre o primeiro e o segundo ponto. A laçadinha inicial. E venho aqui, naquele leque dos 3 pontinhos que a gente fez aqui no centro, ó. Eu venho aqui entre o primeiro e o segundo ponto, pego a minha laçadinha, faço um pontinho aqui. Aí, eu vou fazer 60 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminei aqui as 60 correntinhas. E essa parte aqui é opcional, se você quiser uma correntinha mais fininha, mais delicada, você pode deixar assim, ó. Já vai ficar super bonitinho. A minha aqui eu fiz um pouquinho mais grossa, eu voltei com uma carreira de pontos baixos, ela ficou bem mais grossinha. Aí vai da preferência de cada um. Então, já fiz a primeira assim, 2 carreirinhas. Vou voltar aqui fazendo uma carreirinha de pontos baixos para que ela fique assim mais grossinha. Então, ó, eu venho aqui, pulo essa última correntinha que eu fiz, vou para a segunda. Aí, eu faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. E vou voltar fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base até chegar aqui onde eu iniciei. Chegando aqui no final da carreirinha, fiz aqui o último pontinho baixo, aí eu venho aqui, ó, entre o segundo e o terceiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Aí, eu já posso cortar esse fio. E puxo essa pontinha aqui pra dentro dos pontos. Depois eu vou colocar um pinguinho de cola e cortar essa sobrinha aqui. E aí, faça o outro lado aí igualzinho, ó. A alcinha do pescoço ficou com 39 centímetros. Pro cordãozinho aqui de trás, façam a mesma coisa,
Se você quiser assim mais grossinha, faça uma carreira de correntinha e volta com pontos baixos. Se quiser mais fininha, faça só a correntinha. Eu fiz a minha mais grossinha também e ficou com um total de 64 centímetros. Daí é só você colocar aqui atrás, ó, essa primeira argolinha que a gente fez. Ó, colocar de baixo pra cima, né? Primeira argolinha, a última argolinha. Cruzo aqui no meio, pulo uma argolinha, vou para a próxima. Esse fechamento aqui, faz aí do jeito que você achar melhor. Pulo uma. Vou para a próxima. Aqui é a última, não vou pular nenhuma, né? Já vou para a próxima aqui, no cantinho. E aqui do outro lado. Aí vai ficar assim, ó. Essa aqui eu fiz bem grossinha também. Fiz um pouquinho diferente dessa outra. Ó, amarra. Olha, fica bem bonitinho. Gente, não deixem de curtir esse vídeo se vocês gostaram desse conteúdo. Compartilhar aí nos grupos das crocheteiras. Se inscrever se você não for inscrito ainda. Isso é muito importante pra gente que tá aqui no YouTube. Ajuda muito no fortalecimento do canal. Incentiva a gente a trazer mais conteúdos. Como eu sempre falo, né? O que é bom a gente tem que compartilhar. A gente tem que compartilhar as coisas boas da vida. Crochê é maravilhoso. E é isso, meus amores. Se você chegou até aqui, provavelmente você fez essa peça maravilhosa. Mais uma peça, né, de crochê. Beijo de luz e até o nosso próximo vídeo.